Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Hoje, terça-feira, dia 30 de junho de 2026, com mais uma oportunidade de estudar esse evangelho maravilhoso que é o Evangelho de Jesus. Muito bem, essa semana nós vamos continuar os estudos das parábolas trazidas por Jesus, tá certo? E no Evangelho desta noite, nós vamos conversar sobre uma parábola que está intitulada como O Trigo e o Joio. Essa parábola está registrada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 24. Anotaram? Muito bem. Gente, a grande lição dessa parábola é que nem tudo é exatamente como parece. E que Deus sabe esperar o momento certo para cada coisa. Então vamos à parábola. Ela diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Quando a planta cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então os servos daquele homem, daquele senhor, perguntaram a ele: não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio o joio? E o Senhor então respondeu: foi um inimigo que fez isso. E os servos então perguntaram a ele: queres que arranquemos o joio? E ele respondeu: não. Não para que ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Essa é a parábola. Nós vamos então tentar entender essa parábola. A parábola, ela fala do semeador, fala do campo, fala do trigo, fala do joio e fala da colheita. Jesus, então, ele explica mais tarde essa parábola aos apóstolos. E ele diz: o semeador representa o próprio Cristo. O campo representa o mundo. O trigo representa os filhos do bem. E o joio representa as imperfeições e o mal. E a colheita representa o momento das consequências dos nossos atos. Quando Jesus fala do campo, nós podemos até imaginar o campo em que nós vivemos. Mas podemos ir além. O campo também representa o nosso coração. Dentro de nós existem sementes boas, sementes do amor, sementes da generosidade, sementes da paciência, sementes da fé e a semente da caridade. Mas também encontramos sementes menos felizes dentro de nós. A semente do orgulho, a semente do egoísmo, a semente da inveja, da paciência, a semente da intolerância. Em nossa caminhada espiritual, o trigo e o joio convivem dentro de nós. Por quê? Somos espíritos em evolução. Ainda não somos perfeitos. Estamos ainda em fase de aprendizado. Muitas vezes, nós podemos até perguntar: por que Deus permite o joio? Se Deus é bom, por que existe o mal?
E Jesus nos dá uma resposta de uma maneira bem profunda. Ele diz que o joio existe porque os espíritos ainda estão em diferentes graus de evolução. Porque Deus não criou ninguém para o mal, de maneira alguma. Ele nos criou para a felicidade. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem o conhecimento. Mas, no entanto, Deus nos criou com o destino à perfeição. Mas cada um de nós percorre o caminho em seus tempos diferentes. Alguns avançam mais rapidamente, outros demoram um pouco mais, outros até ficam estagnados até o despertar. Por isso é que nós encontramos no mundo a prática do bem e outras ainda presas assim no egoísmo, no orgulho. Mas o que chama a atenção na parábola, gente, vocês podem prestar atenção, é a resposta do proprietário, do Senhor. Deixe crescer ambos juntos até a colheita. Os servos queriam arrancar imediatamente o joio, mas o Senhor sabia que isso poderia prejudicar também o trigo. Analisemos, quantas vezes nós também queremos resolver tudo imediatamente? Queremos que as pessoas mudem muito depressa. Queremos que os nossos problemas desapareçam rapidamente. Quantas vezes nós queremos que a justiça aconteça no mesmo instante? Mas Deus, minha gente, trabalha através do tempo. Ele respeita o amadurecimento de cada espírito. Porque onde nós enxergamos defeito, Deus enxerga possibilidades. Onde nós vemos o erro, Deus enxerga o aprendizado. Onde nós vemos a queda, Deus vê a oportunidade do recomeço. E talvez a parte mais importante dessa parábola, gente, seja a reflexão pessoal. Porque é fácil enxergar o joio no outro. É fácil enxergar o erro do outro. Difícil é reconhecer o nosso erro. Esse é o momento difícil. Todos nós, minha gente, sem exceções, carregamos imperfeições. Muitas vezes não percebemos, mas o orgulho pode aparecer disfarçado. A vaidade pode surgir silenciosamente. A impaciência pode crescer sem nós percebermos. Por isso o Evangelho nos convida a perguntar: qual é o joio que eu preciso transformar em mim? Essa pergunta, minha gente, vale mais do que qualquer julgamento sobre os outros. A parábola do trigo e do joio nos ensina que a vida é uma grande escola de aperfeiçoamento. Nós não fomos chamados para arrancar o joio dos outros, de jeito nenhum. Nós fomos convidados a cultivar o trigo em nós. Porque Deus conhece as nossas dificuldades. Ele sabe das nossas lutas. Conhece as nossas quedas. E enxerga também, gente, os nossos esforços. Então que nós possamos sair desse encontro com uma pergunta em nossos corações. O que posso fazer hoje para que o trigo cresça mais forte dentro de mim? Se nós fizermos isso,
pouco a pouco, o amor vai vencer. O reino de Deus começará a florescer dentro de cada um de nós. Não é, gente, que nós precisemos do mal, mas ele convive conosco, porque nós somos espíritos em diversos graus evolutivos. Uns já aprenderam que o bem é soberano. Uns já aprenderam que o dever de ajudar o seu próximo. Outros ainda não. Outros ainda estão numa escala evolutiva um pouco menor. E nós temos obrigação de compreender o defeito do outro. E aos poucos, através dos nossos exemplos, por que não? As pessoas podem mudar. Não que nós vamos mudar as pessoas, mas através dos nossos exemplos, das nossas ações, o outro pode enxergar um momento de evolução. Então que a gente possa, minha gente, refletir bastante sobre isso. Sobre o bem, sobre o mal. Não permitindo que o inimigo, como disse Jesus na parábola, possa nos influenciar. E que nós não possamos ficar invigilantes para que esse mal venha nos atacar. Refletir só. Refletir e agir. Tá certo? Então vamos assim, mais uma vez, elevando o nosso pensamento ao alto e vamos agradecendo, querido Mestre Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de aprendizado e ajuda-nos, Senhor, a reconhecer as nossas imperfeições sem desânimos, as nossas virtudes sem orgulho. Ensina-nos a cultivar o trigo da fé, o trigo da esperança, o trigo da caridade em nossos corações. Que possamos ser mais pacientes e também ser mais pacientes, inclusive com os nossos irmãos de caminhadas. Abençoa os nossos lares. Abençoa a nossa família e a todos aqueles que necessitam de amparo e consolação. Nós sabemos que ainda somos imperfeitos e que muitas vezes ainda falhamos, mas sabemos também que o teu amor nunca desiste de nós. Então ensina-nos a transformar conhecimento em bondade, palavras em atitudes, fé em serviço ao próximo, que possamos, com o teu ensinamento, ficar mais leves, mais humildes e mais dispostos a amar. Abençoa aqui todos os lares representados, consola os aflitos, fortaleça os desanimados, ampara os enfermos e permaneça conosco sempre, Mestre amado. Sempre. Louvado é o teu nome, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito bem. Quero agradecer a todos pelo carinho, agradecer pelas mensagens, pela paciência, desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz e o amor de Jesus esteja sempre em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.